Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um podcast Juntos na Saúde, onde nós compartilhamos informações importantes para que você e sua família possam viver mais, possam viver melhor. E com certeza cuidando do seu corpo, com certeza cuidando de todos os membros da sua família. Olha só, hoje nós já estamos no estúdio aqui com Sandro Barcelos, meu companheiro de entrevistas. Oi, Melissa, tudo bem? Prazer falar com você. Companheiro de entrevistas, né? Eu estou aqui mais como comentarista do comentarista. E a gente agradece a Deus essa oportunidade. Hoje mais um assunto espetacular com o Dr. Belmiro. E é um prazer estarmos juntos aqui para esse momento tão especial. Ok. E como o Sandro já falou, o Dr. Belmiro está conosco novamente. Ele que já falou que a saúde está nas nossas mãos. Ele falou sobre suplementação nutricional, falou sobre saúde e espiritualidade e hoje vai entrar com um tema muito, muito especial: amor e limites na educação da criança. Dr. Belmiro é médico formado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco, é especialista em pediatria pela Sociedade Brasileira de Pediatria e Associação Médica Brasileira, também é especialista em homeopatia, é professor da Universidade Estadual Paulista da Unesp em São Paulo, é conferencista em saúde e qualidade de vida e é também médico clínico com consultório na cidade de Presidente Prudente, São Paulo. Muito bem-vindo, seja nosso querido Dr. Belmiro Darcy. Olá, Melissa. Olá, Sandro. Vejam, eu já estou mal acostumado em estar com vocês, viu? Porque são momentos realmente muito interessantes, muito ricos para a minha vida médica, que completei 50 anos agora em dezembro. Uau! 50 anos de medicina. Que bênção! Parabéns! Parabéns! E essas oportunidades que vocês trazem para o público de vocês, de trazer essas orientações, é realmente um privilégio muito grande, porque é uma das ações fundamentais do médico, é esse trabalho de orientar, além do consultório, de fazer com que essas orientações cheguem a mais pessoas e essa oportunidade é muito rica. Eu agradeço a vocês por isso. Que bênção! Muito obrigada por mais um dia conosco aqui nesse podcast. E hoje, Dr. Belmiro, o assunto ele é bem direcionado aos pais. Qual é, então, a realidade dos pais em relação a esse tema escolhido para a live de hoje, para esse podcast de hoje? É realmente uma realidade que envolve amor e limites na educação da criança? Esse tema realmente é muito importante, é muito rico, porque a realidade que os pais vivem, Melissa, é uma realidade, de uma maneira geral, difícil, nessa condução do processo educacional da criança. Educar criança. Uma criança que nasce, isso é interessante, a criança nasce absolutamente sem limites. Olha, eu digo que a criança, ela, quanto menor, mais ela é tirana, autoritária, prepotente, ditadora. Essa é a natureza da criança. Agora, você imagine o pai ou a mãe, especialmente de primeiro filho, lidar com essa realidade de uma criança, mesmo pequena, mesmo bebezinho, com esse comportamento. Então, precisa estar realmente muito preparado, ter aprendido como lidar nesse processo de... É como lapidar uma pedra preciosa. Precisa aprender, porque essa situação que é até engraçada na criança pequena, ela não pode continuar. Mas esse comportamento tirano, autoritário, ditador, a criança quer o que quer, do jeito que quer, na hora que quer. Essa é a natureza da criança. Mas ela precisa perder essa característica para poder se inserir na vida da família e da sociedade. E essa condução são os pais que têm que fazer. E você falou, qual a realidade dos pais diante dessa situação? De uma maneira geral, é uma realidade difícil, porque os pais não são ensinados a lidar, a conduzir essa situação. Então, vivem situação de cansaço, de desânimo, de desespero diante desse comportamento da criança.
mas tudo fruto da falta de conhecimento, que é o que a gente vai procurar trazer aqui para esses pais e usufruir bastante dessa orientação. Mas é uma realidade difícil. Você sabe que os pais têm passado situações muito difíceis com os filhos, mesmo pequenos, situações desgastantes, que depois ele extrapola na escola e os prejuízos são grandes. Então, é importante que a gente dê esse suporte para os pais saberem lidar e conduzir a criança nesse processo de educação. Doutor Belmiro, eu e o Sandro não somos pais, né? Não tenho essa realidade dentro da minha casa, mas nós observamos muito, né? Também temos andado por tantos lugares, nessas, sei lá quantos anos já de ministério, mais de 28 anos de ministério, frequentando casas de pessoas, de pais. A gente observa tudo isso que você está falando aí. Nós observamos isso. E assim, dá para perceber uma falta de limites, né? E não é por culpa, às vezes, da própria criança, né? Essa questão. Por culpa de algum pai ou mãe que não... Às vezes, sei lá, estímulos eles não conversam também, entre eles para definir os limites, um libera, o outro não. Tem umas coisas assim que a gente percebe no ar, né? Mas o amor e o limite, eles estão interligados, eles fazem parte dessa educação, de uma educação boa. A criança precisa de limite de verdade? Eu digo que essas duas condições, Melissa, amor e limites, constituem o alicerce da educação. É a base da educação. Hoje nós temos, eu digo, crianças mandando na casa. E é claro que isso não resulta em coisa boa. Crianças mandando, porque exatamente não receberam os limites dos pais, porque os pais não assumem esse comando por dificuldades, por falta de conhecimento. Então, você perguntou sobre limites. Quando não se coloca limites, nessa criança que nasce sem limites, que é normal não ter limites, mas que não pode crescer sem limites, quando isso não é feito, os prejuízos são muito grandes. Fica uma coisa insuportável, até para os pais, para a família. Você imagine a gente escutar uma mãe, um pai dizer, doutor, não vejo a hora que durma para ter um momento de sossego. Olha. Escutar uma mãe dizer, eu não consigo nem ir no banheiro. Uma mãe dizer que essa foi marcante, me chocou muito, mas compreendi a afirmação dessa mãe, que depois de relatar toda a dificuldade que vivia com um filho único, primeiro, de 1 ano e 2 meses, ela dizer, doutor, ter filho é isso? Ela estava decepcionada com o que estava acontecendo, com o que ela estava vivendo, e realmente é muito forte. E isso fica muito difícil para os pais, porque os pais não aceitam essa situação, rejeitam essa situação, odeiam essa situação, mas é para odiar mesmo. Mas fica aquela sensação de que parece que esses sentimentos se referem ao filho. Não é com o filho, é a situação. A situação realmente é insuportável. É insuportável a condição como que muitos pais vivem, especialmente as mães, fruto desse comportamento, à medida que ele não é conduzido de maneira adequada. Então, se não se põe limites, o preço é muito alto para a família e depois, à medida que cresce, para a sociedade, porque fica uma criança absolutamente desadaptada para a vida, que não sabe lidar com as frustrações. Interessante. Esse comportamento que ela tem em casa de determinar tudo que vai acontecer, ela quer levar para fora, e o mundo não permite isso, então vem muitos conflitos, enfim. Eu digo, fechando essa parte,
Melissa, colocar limites é uma necessidade. Agora, é difícil. É difícil porque tem que se propor a colocar limites. O mais fácil é, deixa, isso depois melhora. Com a idade melhora, quando crescer melhora. Quando for para a escola melhora, não é? A escola vai melhorar. Deixa eu te contar um exemplo aqui. Eu fui educadora por alguns anos e eu lembro de um fato que se repetia. Tinha um aluno, não vou citar o nome aqui, mas tanto o pai quanto a mãe, mas principalmente a mãe, ela chegava no corredor da escola com a criança no colo. Eu dava aula para era de 3 a 5 anos, eram bem pequenininhos mesmo. Ela chegava desesperada na porta da sala de aula com o menino no colo e fazia assim, pegava do colo dela e socava no meu colo. Eu dizia assim, que era mais ou menos isso, uma sensação de, pega essa criança aqui e dá um jeito para mim, que eu vou trabalhar. Tipo assim, era como se eu tivesse sobre mim a responsabilidade total, como professora, de colocar os limites que ele não tinha. De corrigir, né? De corrigir os limites. E ele era impossível, era isso que você acabou de relatar. Era uma criança que não tinha limites mesmo. Era muito complicado, porque incomodava todos os amiguinhos, corria quando era para ficar sentadinho fazendo atividade. Então, assim, era muito difícil. Então, assim, eu imagino hoje, já estou fora da sala de aula há muitos anos, mas eu imagino quanto afeta a questão do aprendizado da criança, né? Porque ela não vai se concentrar, não vai conseguir, né? Enfim, lidar com as frustrações, com as coisas, com os limites que vão ser impostos naturalmente na vida, né? Aí merece a gente comentar duas coisas nesse exemplo que você traz, Melissa. Primeiro, a gente compreender, e eu quero deixar isso muito claro para os pais que nos assistem, que eles realmente são vítimas. Eles erram, não conduzem o processo educacional como deveria, mas por não terem aprendido. Porque essas coisas não são ensinadas. Não é ensinado durante a gravidez, não é ensinado depois que nasce. A pediatria, hoje, é uma medicina de doenças físicas. Não há essa orientação de comportamento. Né? E a segunda coisa é que, à medida que a criança começa com um comportamento desajustado, inconveniente, inadequado, até violento, ela fatalmente vai receber rótulos de doenças, vai ser exposta a exames, muitas vezes a medicamentos, quando, na verdade, a criança é uma vítima daquela situação que ela tem vivido. Esse comportamento da criança é o alarme tocando, é a criança pedindo socorro, fruto dessa realidade que vive. Então, veja que, à medida que esse tema, que esse assunto não é adequadamente tratado, as repercussões são muito problemáticas, são muito negativas para os pais, para a criança, e veja, muitas vezes, caminhando para soluções inadequadas, como eu disse, medicalização, tratamentos, quando nós vamos ver a necessidade é outra e mais simples, mas que os pais não foram preparados para isso. Né? Então, eu digo, é uma situação triste, é injusta, mas o que é maravilhoso, Sandro, é que quando você orienta, a resposta é rápida. Verdade. Aqui chegam os pais realmente desesperados, fruto da realidade que estão vivendo em casa com seus filhos. Realidade insuportável, cansativa. E aí você, quando faz a investigação, você localiza onde está o problema, e está sempre nessa área desse limite do amor, limite e amor, na área da educação. E aí você dá as orientações que são simples, práticas, objetivas. 15 dias depois, eles já entram sorrindo, porque a realidade já mudou. Então, felizmente, é isso. Oba, a solução, então, né?
Dá para Sim, é por isso reprogramar que a gente rapidinho. fica muito feliz. Há solução, e é isso que a gente quer, ainda que brevemente, passar isso para os nossos telespectadores, aqueles que estão acompanhando, para o seu público. Doutor Belmiro, a questão dos games. Eu sei que tem vários tipos de games. Tem pais ali que, né, de repente tem férias na escola, não tem como deixar com a professora Melissa. E aí chega em casa, não aguenta mais aquela situação, era para estar na escola, não está. Televisão, videogame, iPad, iPhone, telefone celular, sei lá, o que ele coloca ali na mão que funcione bem, que a criança se interta. Qual que é a influência que esse tipo de babá eletrônica, entre aspas, pode causar na mente de uma criança em desenvolvimento? É uma realidade, uma prática muito comum hoje, né? Os pais lançarem mão desses equipamentos eletrônicos para distrair a criança, né? E eles são muito envolventes, você imaginar desde um desenho, um inocente desenho, a um joguinho, que parecem tão inocentes, eles realmente prendem a atenção, eles quase que hipnotizam, eles criam dependência, porque está sempre ligado a uma conquista, a você conseguir vencer uma determinada fase, a um desafio, a recompensa, ao ganho. E isso, assim, prende a criança. A criança fica ali, quase que hipnotizada, aparentemente feliz, parece que não quer mais nada além daquilo, parece que não precisa de mais nada, e essa é a impressão que os pais têm, que estão fazendo uma coisa boa, porque a criança, enfim, tá bem comportada, tá quieta, tá calma, tá se distraindo. E para os pais, por outro lado, representa isso, uma forma de Ter uma folga, né? Criança, de aquietar a criança, de Ter uma fazer folga para ir ao banheiro, pelo menos, né? Que a criança dê menos trabalho, enfim. Só que sabe qual é o maior problema que eu vejo nisso, Sandro? É que, apesar de toda essa característica de prender a atenção da criança, é uma atividade absolutamente vazia. É verdade. Uma criança que vive essas experiências, e hoje elas vivem isso muito frequentemente, muitas horas no dia até, e todos os dias, elas não se sentem preenchidas, não se sentem verdadeiramente felizes, porque essas coisas não dizem eu te amo, que é um item fundamental do processo de educação. Com amor, né? Eu digo que não basta a criança ser amada. Eu digo que não basta o pai e a mãe estar com o coração cheio de amor. Esse amor precisa chegar na criança. E só chega. A criança só se sente amada. Então, aí dizemos, não basta ser amado, a criança precisa sentir-se amada. E esse sentir-se amado é quando esse amor dos pais chega até a criança. E só chega quando existe a entrega pessoal, que é o estar com a criança. E não através dessas atividades, por mais que elas possam parecer preencher todos os desejos da criança e distrair, enfim, elas são vazias. E é uma das piores coisas do processo educacional, que eu disse que é um dos alicerces que está relacionado com a vivência do amor, é não ter essa vivência. É o amor não chegar, é a criança não se sentir amada, por mais que os pais a amem. É não se sente amada. Essas coisas, elas são mecânicas, e como eu disse, elas não dizem eu te amo, não dizem eu te amo. Então, a vivência que é necessário, ao invés dessas atividades, desses contatos, dessas distrações, é o pai e a mãe estarem disponíveis para a criança. É a entrega pessoal.
não são coisas, é a própria pessoa. É a E já companhia. indo na prática disso, né, como é que a criança se sente amada? Como é que se dá essa entrega dos pais? Uma ação poderosa é o brincar. Quando o pai e a mãe param tudo para brincar com a criança, isso faz a criança se sentir grandemente amada, porque, veja, dizer, olha, nada é mais importante do que você. É esquecer de tudo, é parar a vida e dizer, estou aqui. Isso tem um poder de transmitir amor que nada tem. E é especialmente brincando, que a gente diz, o trabalho da criança é brincar, né? Aham. Então, quando os pais brincam com a criança, faz a criança viver essa sensação do ser amado. Agora, aí é assim, é interessante, né? Precisa brincar de maneira realmente fiel, É envolvente, né? Que ela sinta que tá. sentindo-se bem, não por obrigação. Porque às vezes acontece também isso, né? Os pais estão ali brincando, mas tá ali, mas não quer estar ali. Eu digo, a criança capta até pensamento. Você sabe que a mãe está ali, mas não quer estar ali. Que o pai está ali com ela, mas não está. Vamos brincar rápido agora, porque senão depois a mamãe tem que sair. Vamos brincar rápido. Sabe aquela coisa assim, de que, olha, não está legal, isso, você está me incomodando e tal. Agora, por outro lado, isso aqui é fantástico, né? Quando os pais compreendem esse valor do brincar, inclusive para eles, porque nós adultos precisamos brincar, nós adultos precisamos ser criança. Eu digo que nada mais adequado e que preenche o nosso emocional é ser criança com o próprio filho. Nós não podemos viver no estado adulto permanentemente. O estado da responsabilidade, do compromisso, da objetividade, né? Isso é necessário, claro, mas temos que ter momentos do ser criança. Por exemplo, eu vou jogar tênis. Quem que vai jogar tênis? É o Belmiro criança. Lá você brinca, você dá risada, faz gozação com um e com o outro, você vira uma criança. É um bando de pessoas adultas, idosos até, de cabeça branca, mas você olha lá, parecem uns moleques. Então, isso, nós precisamos disso. Agora, você imagine você ser criança com seu próprio filho. Então, aproveite, não façam, pais, esse momento de brincar uma obrigação. Aproveite para ser criança com os filhos. Eu digo, vai para o chão, põe nas costas, faz cavalinho, resgata brincadeiras da infância que hoje estão muito perdidas, né, para os equipamentos eletrônicos, e a criança se sente numa felicidade tremenda quando essas brincadeiras são resgatadas, né? Então, o brincar é a primeira ação poderosa. A segunda é conversar. Conversar com a criança. Olha, hoje, pai não tem tempo de falar com a esposa não tem tempo de falar com o marido, não vai ter tempo para falar com a criança? Não tem. E quando tira tempo, às vezes é para xingar, para repreender, para gritar com a criança. Né? Então, você vê crianças dizer, mãe, isso, tá, filho, tá bom, fala. Aí a criança diz assim, mãe, olha para mim. Quantas vezes eu já ouvi esse relato, e é clássico, mãe, olha para mim. Criança chegar assim no rosto da mãe, virar o rosto da mãe para ela, assim, desejosa dessa atenção, né? Então, quando os pais param para conversar com a criança, é também uma atitude de muito poder para fazer essa criança se sentir amada. E esse conversar é mais ouvir do que falar. Eu diria dar corda para a criança falar. E é uma coisa interessante, porque dependendo da idade, elas trazem cada coisa engraçada, realmente rica, que
dar sentido aos pais, vivenciarem aquele momento agradável, engraçado. Então, dá corda para que, filho, não diga, e daí, depois, e que mais? Dá corda. É perceber também, com essa conversa, o pai pode perceber, a mãe, a questão do amadurecimento também do filho, né? Dos insights novos dele, enfim. Que interessante. Especialmente, Melissa, as emoções, porque nisso a criança expressa suas emoções, que vai significar os pais conhecerem aquela criança, conhecerem o que ela está vivendo, o que ela está passando. Então, é uma fase de conversa, de ouvir, sem intervir, para não fechar a comunicação. Então, assim, nossa, não diga, mas e que mais, filho? Olha, eu estou muito interessado, fale mais, né? Do que já intervir, já criticar, já julgar, já condenar, e aí a criança se fecha. E deixa de trazer coisas ricas que ela traria se você tivesse deixado. Então, conversar é uma coisa poderosa. Aqui no consultório a gente vê isso. A criança, às vezes, quer falar, mas os pais já interrompem, porque, enfim, estão com o médico. E aí você diz, não, o que é mesmo que você falou? Nossa, aí não para mais. E conversa, e fala. E cria um elo fantástico de ligação com você, médico, né? Que legal, né? É muito poderoso. Tire tempo para conversar. Agora, é aquele tempo. Você pode não estar com o tempo naquele momento. Filho, eu quero muito conversar com você, mas agora realmente não é possível, porque eu preciso fazer isso e isso e tal. Então, pontue, põe o limite. Mas nós vamos conversar. E aí, mais tarde, na hora adequada, que você estiver disponível, você traz a criança para essa conversa. Mas se prometeu, tem que cumprir, né? Porque daí, se prometeu, dá um tempinho depois de conversar, tem que cumprir a promessa. Exatamente. E essa conversa é muito poderosa, né? Mas vocês estão vendo que são todas coisas que nós estamos dizendo, são importantes, mas a realidade não está permitindo que aconteça. Sim. É fundamental brincar, os pais não têm tempo de brincar. Se tem tempo, brinca ali. Realmente cansados, estão cansados, esgotados, a vontade não é estar ali, então não brincam. Conversar é fundamental, não tem tempo de conversar. Então vejam que todas essas coisas importantes que dizem eu te amo, não fazem parte da vida da criança. E isso vai gerar uma alteração de comportamento. O alarme vai tocar. Porque quando não há vivência do amor, a criança vive um vazio. Eu digo, é igual à fome física. Se o corpo precisa de comida, e se não tem, gera problemas importantes, a falta da vivência do amor gera também uma fome, um vazio, que vai fazer com que a criança entre em comportamentos inadequados para chamar atenção, para dizer, eu estou aqui. Olha para mim, olha para mim. Né? Olha para mim. Né? Mas se a pessoa não compreende isso, esses comportamentos são entendidos como problema da criança. Rebeldia. Então, você aponta para a criança, essa criança é isso, é irritada, é violenta, é agressiva, vem as adjetivações, vem os diagnósticos, vem os tratamentos, quando essa criança está pedindo socorro desse vazio que vive. Brincar, conversar. Outro ponto, toque, abraço, é outra manifestação grande de amor. Dizer eu te amo. Pedir para a criança dizer que ama os pais, né? Ter atividades específicas para a criança. Nós vamos sair para ir no parquinho para você brincar. É outra entrega. Você vai em função de uma condição de interesse da criança. Não levar a criança para o passeio dos pais. Claro que isso também pode ser feito, mas não se resumir a isso. Então, vejam que são todas situações simples, práticas, objetivas,
que implicam na entrega da pessoa, isso não pode ser substituído por coisas, e por isso que elas preenchem tanto. Agora, olha que coisa interessante, Sandro e Melissa, essas ações do brincar, do conversar, do ouvir, do toque, do abraço, da carícia, do beijo, do ambiente de alegria e, enfim, da descontração, elas precisam ser praticadas todos os dias. Todos os dias. Mas calma, pais. Não o dia todo. Não o dia todo. Porque você tem tempo, pai, você precisa ter tempo, mãe, para você, para o casal, para o seu trabalho, para a família, que são os papéis que você exercita na sua vida. Você não está às 24 horas à disposição de filho, de nenhuma idade. Você tem que ter um tempo para você. E esse limite você vai colocar. Porque se você brincar 10 minutos com a criança, ela quer 20. Se você brincar 20, ela quer 40. Ela vai sempre querer mais. E está correta nisso aí. O limite é você que vai pôr. Filho, agora a mamãe vai descansar. Eu gostaria de brincar, mas agora eu vou descansar. Agora a mamãe vai trabalhar. Eu quero, filho, sinto muito. Aí entra o limite que nós vamos conversar um pouquinho mais daqui a pouco, né? Mas, vejam, são atividades dessa aproximação, dessa entrega, que faz a criança sentir-se amada, que precisam ser realizadas todos os dias. Verdade. Mas não o dia todo. Mas não o dia todo. Doutor Belmiro, eu fiquei aqui imaginando dessa questão dos limites, da rotina da criança que você está apresentando, dos pais também em relação à criança. Qual que é aí o equilíbrio, ainda nesse assunto, da rotina versus atenção à criança e ao lado profissional dos pais dentro dessa rotina para dar atenção à criança? Porque às vezes você vê pais correndo, estressados e tal, mal tem tempo para chegar em casa, dar comida para os filhos, já sai para o trabalho, já tem, parece que aquele sentimento de estresse, de obrigação, como você estava falando antes. Vem a creche também, o que a creche pode trazer de ajuda e qual é a preocupação que os pais têm que ter dentro dessa rotina de amor e atenção, cuidadores que depois, numa certa idade, acaba aí tornando-se necessário esse tipo de ato para várias famílias. Realmente, porque é assim, né, Sandra? Existem os obstáculos para que os pais consigam colocar em prática isso que nós estamos dizendo. Esse tempo de atenção para a criança, enfim. Sim. Um dos maiores obstáculos são os compromissos de trabalho. Nós somos muito formados, convidados, preparados para trabalhar, para vencer. O homem, principalmente, tem que vencer na vida e vencer, nós sabemos, né, nesse mundo, são conquistas materiais, quase sempre. E, em função disso, nós somos muito perigosamente levados a deixar de lado a família, deixar de lado o cônjuge, deixar de lado a si mesmo. Eles são pessoas que se abandonam. Você pergunta qual o seu hobby, qual a sua distração, o que você faz para carregar a sua bateria? Não faz nada. Nada, não tem um hobby. Só trabalha. Trabalha. Então, é um dos grandes obstáculos para esse relacionamento com os filhos, são os compromissos de trabalho excessivos, para os quais as pessoas têm dificuldade em colocar limites. Porque, claro que precisa trabalhar, mas muito facilmente e frequentemente as pessoas caem no exagero, caem no excesso. Porque a rigor estão fazendo uma coisa boa, é para o sustento da família, é muitas vezes para trazer mais conforto para a família, para conquistas materiais, mas tirando os pais e até, quando eu digo os pais, é o pai, e até as mães, hoje muito envolvidas em compromissos de trabalho, desse convívio familiar. E isso é muito grave, é muito grave. E aí você encontra
essa realidade de crianças indo para as creches, para os maternais, com meses de idade já passando um período ou um dia inteiro numa instituição, fruto dessa realidade de vida, né? O ser mãe, o ser dona de casa sendo pouco valorizado, a mãe sentindo-se na obrigação de trabalhar fora, o ser mãe não preenchendo as próprias mães, porque a expectativa que foi colocada nela era que ela tivesse algum trabalho, a ponto de se dizer para uma mãe que fica em casa, que é dona de casa, que cuida dos filhos, frequentemente se diz para esta mãe, você não trabalha, não é? Vocês já ouviram isso, não já? Já ouvi isso. Você não eu digo, às vezes trabalha mais do que o marido. Tua casa e mãe, olha, verdade. Criança, tem que se desdobrar, né? A situação que a gente está vivendo, que essas mães vivem, a ponto de você não trabalha. Então, é muito fácil, né, não gostar do ser mãe, não se realizar com o ser mãe, não se realizar em brincar com a criança. E aí é realmente uma das grandes causas de toda a dificuldade, né? Essa frustração em não ter nessa condição de ser mãe, de ser dona de casa, uma vivência realizadora, prazerosa. Eu incentivo muito uma mãe que pode estar em casa num período maior da criação dos filhos, eu incentivo muito, é muito rico, é um tesouro. E muitas mães, elas até podem, mas não se permitem, porque a formação que prevaleceu sobre elas é essa de trabalhar, de produzir. Então, vejam que são situações muito fortes, muito frequentes, que criam essa separação. Uhum. Quando não há esse laço de relacionamento forte a partir dessas pequenas coisas do dia a dia, fica o vazio, vem alteração do comportamento, que frequentemente não é abordado. Agora, vou falar uma coisa também, Sandra e Melissa. Diante dessa falta de tempo dos pais, é bom saber, assim, que também não é que você tenha que dar o dia inteiro para os filhos. Uma mãe que trabalha fora, quando chega em casa, você não está à disposição o tempo inteiro para o seu filho, porque você chega em casa, você tem que ter tempo para você também. Você tem que ter tempo para o seu marido, o marido tem que ter tempo para a mulher. Mas, diante dessa não colocação de limites, principalmente a mãe chega em casa e as crianças, ou a criança, monopoliza tudo. É aquela mãe que não tem sossego para ir no banheiro, para tomar o seu banho, para conversar com o marido. Isso fica muito pesado, fica insuportável. E a criança como sendo o veículo dessa situação desagradável. Quando ela está agindo assim, porque não recebeu limites. Porque no não caso, foi... ela está sendo a culpada, Sim. E na verdade ela é a vítima, né? Que não recebeu os limites. E o pior disso também, Melissa, é que a mãe vivendo esse sentimento, ela sente um remorso muito grande. Porque parece que ela não gosta do filho, ela está se rejeitando o filho, ou às vezes até odiando. Ou se sentindo fracassada como mãe. Fracassada. Né? Não, a rejeição é a situação que é para rejeitar mesmo. Rejeite e busque solução. Né? Mas essa vivência de estar dentro de uma casa e a criança dominar, eu digo, hoje tem muita casa que a criança que está mandando, e isso fica difícil, esse convívio. Né? Então, essa atenção do brincar, do conversar, do abraçar, do beijar, enfim, que precisa existir todos os dias, é uma questão de qualidade também. A gente ouve muito isso, né? Não é
tanto o tempo inteiro, a quantidade, mas dê um tempo de qualidade. Brinque, mas brinque verdadeiramente. Brinque virando criança, tornando-se criança. E aquilo vai gerar uma energia, um preenchimento afetivo, amoroso, que nada é capaz de preencher dessa forma. Com certeza. Né? Então, assim. Agora, por que os pais não fazem isso, Sandra? Porque não são incentivados, não são orientados, não sabem. Eu São posso novos, até às sugerir que é porque eles talvez também não tiveram os limites lá na sua própria educação. Não tem parâmetros. Está refletindo agora também, né? Em não dar os limites, não conseguir expressar esse amor através de coisas tão simples como você está falando, né? O abraço, conversa de qualidade ali, aquele tempinho selecionado que a criança sinta-se abraçada mesmo. Ou tem aqueles avós assim, né? Corujas, que é o termo, né? Entre aspas, corujas, que levam tudo, fazem tudo e às vezes até chamam a atenção dos pais. Deixa livre, total. Eu tenho um vídeo interessante no YouTube que é Mensagem aos Avós. Olha. É muito interessante, porque os avós procuram conquistar os netos, as crianças assim, né? Deixando fazer o que quer, dando alimentos inadequados, enfim. Mas há uma forma legal, poderosa de conquistar os netos sem ser por esse caminho equivocado, né? Alimentos. Mas, olha, alimentos, você falou alimentos, não esqueça de dar um toque depois sobre isso também. Desculpa interromper. A gente caminhou um pouco nessa item do alicerce do amor, né? Uhum. A gente podia falar um pouquinho do limites, que eu digo, o alicerce da educação, limites e amor. É assim, te amo, mas isso não. Quer dizer, eu te amo, mas há coisas que, mesmo eu te amando, eu não vou permitir que você faça. Te amo, mas isso não. E limite, quando eu colocar, é limite com amor. É amor com limites, limites com amor. É um mecanismo de colocação de limites que eu chamo de educação amorosa. Você está educando, você está dizendo não, você está frustrando e a criança está sentindo-se amada. É exatamente assim. Então, é uma educação, é um colocar limites, que nós podemos dar uns exemplos agora práticos, que não tem espaço para chantagem, ameaças, gritos, pancadas. Não tem. São ações que fazem a criança se sentir amada. Aliás, a criança ama mais o pai que disciplina do que o que não disciplina. Olha esse destaque, essa frase é importante, hein? Um destaque aí, frisa de novo. É forte, Melissa, porque muitos pai ou mãe provavelmente diz assim, doutor, eu sou mais rígido, mas eu tenho medo dele não gostar de mim, porque o pai deixa ele fazer tudo, eu acho que ele não vai... Engano. A criança se liga mais fortemente, se sente mais amada por aquela pessoa que disciplina, que põe limites, claro, desde que faça de maneira adequada. E uma outra questão aí, você chamou atenção, a mãe falando, mas o pai deixa fazer tudo, então eu também tenho que fazer a concorrência entre os dois, né? Não pode ter concorrência. Sim. Tem que andar falando em comum acordo, né? Para dar esses limites. Mas o interessante dessa coisa de limites é assim, porque aí fica assim, nós falamos já bastante assim, precisa colocar limites, né? A gente procurou deixar bem claro, olha, ponha limites, porque a criança nasce sem limites. E uma criança que cresce sem limites fica insuportável para a família e para a sociedade, né? Então, precisa pôr limites. A questão é agora, como fazer isso? Que é o que os pais se perdem, né? E aí tem uma regrinha muito simples, que eu trago, é uma orientação que eu trago na minha formação de pediatria, num curso com a psicóloga Maria Tereza Maldonado, fantástica, experiente, estudiosa, que até hoje trabalha com muitos livros publicados. Nós tivemos cursos durante a residência para essa condução da parte comportamental da criança. Eu digo que foi uma das maiores aquisições minhas como pediatra, foi me capacitar para essa abordagem. Porque senão eu estaria somente olhando a parte física. Tem febre, dá o remédio, tchau, até logo.
Mas toda criança que chega aqui, independente da queixa, eu vou perguntar como é o comportamento, como vive, como é o ambiente, como é o relacionamento, e esse lado emocional vai aparecer, e muitas vezes é o problema maior da criança e da família, não é aquela febre pela qual ela foi trazida ao consultório, que não é o menos importante. Então, é muito rica essa abordagem. É como colocar limites, e é nisso que os pais estão perdidos. Então, é assim, é simples, Sandra, eu vou procurar dar um exemplo. Digamos que a criança está mexendo nesse objeto, que não é para mexer, que é perigoso, que pode estragar, que tem um valor, que, enfim, que não é para estragar, enfim, não é para mexer, não pode mexer. Sim, não pode. Não pode. Então, a primeira ação é o pai dizer, ou a mãe dizer, dar a ordem. Filho, não mexa nisso, não mexa nesse aparelho. Ordem. Eu não estou fazendo um pedido, filhinho, não mexe aí, não. É uma ordem. Filho, não mexa aí. Agora, ordem não é falar alto, não é gritar, ordem é tom de ordem. Filho, não mexa nisso. Tom de ordem. 2, eu explico o porquê da ordem. Porque isso é perigoso, porque isso não é de brincar, porque isso pode estragar. Ensina. Eu dou a ordem, tom de ordem, explico o porquê. Motivo. 2 palavrinhas, onde é que os pais erram, entre outros erros, faz sermão. E aí a gente pega a mãe aqui dizendo, mas doutor, eu explico. Com criança de 2 anos, de 3 anos, não há obediência pela palavra nessa idade. Entendi. É uma fase de anomia, não há obediência pela palavra, né? pela prática, pela ação. É uma coisa aprendida por repetição, né? Então, diga o que você quer, em tom de ordem, explique o porquê com 2 palavrinhas. Mas fale uma vez só. Filho, não mexa nisso, porque isso é perigoso, isso não é de brincar, isso pode estragar. A criança vai obedecer porque o pai e a mãe falou isso? Claro que não vai obedecer. Se obedecer, tem alguma coisa errada. Não vai obedecer. Mas aí você não fala a segunda vez, você vai para o número 2. Agir, haja. Aí, agir como? Você vai lá onde está a criança, pega aquele objeto, tira da criança e diz assim, filho, eu sinto muito, eu te amo, mas aqui não pode mexer. E tiro. Eu estou agindo, estou sendo firme, e a firmeza é uma ação fundamental na educação. Firmeza, seja firme. Não é gritar de novo, não é chantagear, não é ameaçar, nada. Filho, não mexa nisso, sinto muito, te amo, mas aqui não pode mexer. E pego, e tiro da criança. Eu digo assim, cai a casa, mas aqui ela não vai mexer. Pode cair a casa, aqui não vai mexer. É o agir. Onde é que os pais erram? Não agem. Falam, começa a falar mais alto, começa a gritar, começa a chantagear, ameaçar, até bater. Ou então larga para lá, deixa para lá, por quê? Deixa quebrar mesmo. E não age. Então, ajam, vá lá e faça acontecer aquela ordem. Porque ela tem que ser cumprida. Quando você faz isso, vem a reação da criança. Ela vai lutar por aquilo que ela quer. Ela vai chorar. É a reação mais equilibrada, é chorar. Ou vai espernear, vai se jogar no chão, criança pequena perde fôlego para chamar atenção, ameaça vomitar, vem bater, faz coisas para dizer, você não vai fazer o que eu quero não, né? Então espera para você ver. E ela vai não crescendo de reações para dominar. E nesse meio, geralmente consegue. Quando os pais cedem, eles estão dizendo, filho, chore, grite, berre, dê escândalo, que você vai conseguir. Você é mais forte que eu, né? Tá dizendo isso. Pois é. Mas a criança entende? Não, ela não entende, ela vive. Viver é mais do que entender. Então, agora, ao contrário,
E aí o que, que a gente diz? Diante da reação da criança, permita a reação da criança. Filho, você pode chorar. Eu não deixei você fazer o que você queria, você tem direito de chorar. Mas assim, permitindo mesmo, não como deboche, pode chorar, não estou nem aí. Não, filho, você tem todo o direito de chorar. Porque eu frustrei. Eu não vou querer que a criança diga, muito obrigado, meu pai, você está me educando. Claro que não, vai lutar pelo que quer. À medida que ela chore, e a criança é capaz de chorar 1 hora, 2 horas, 3 horas, Uau! porque ela sabe que os pais vão ceder, à medida que você cede, você alimenta, você diz, filho, faça isso que você vai conseguir, mas à medida que você permite aquela reação, ela vai ver que aquela reação não funciona. E em poucos dias deixa de usar isso, porque não funciona. É simples assim. Entendi, olha que interessante. Então, esse mecanismo é fantástico, é fantástico. Em poucos dias tem essa mudança. Agora, uma das dificuldades dos pais de colocar limites, né, é ouvir choro, né? Muitos pais são dominados, são realmente afetados pelo choro da criança. Tem dó, ficam incomodados com o barulho do choro. E a criança usa isso para dominar. Então, eu digo, se a criança é capaz de chorar 1 hora, seja capaz de escutar 1 hora. Eu digo, faz de conta assim, entra choro nesse ouvido, sai música desse outro. Pense assim, eu estou educando. Agora, deixa eu te falar uma coisa, antes do Sandro falar a história também, o senhor concluir essa parte desse espaço. Olha só, a gente já viu tantas crianças fazendo esse choro fora de casa, no aeroporto, dentro do avião. E é insuportável. Para quem também não é pai, então vai ficar pior ainda, né? Cheia de ranço, né? Como diz o baiano. Eu ia dizer o seguinte, tenta fazer, né, para os pais, né? Darem essa educação dentro de casa, não é melhor, doutor? Porque depois não vão passar vergonha e ficar tão chateados, né? Melissa, isso que você traz é muito interessante, isso ocorre muito na prática. Então, permita a reação da criança, permita o choro da criança até certo ponto, porque na sua casa você deixar uma criança chorar 1 hora, 2 horas, e deve ser assim, porque é assim que ela vai entender que aquilo não funciona. Porque a criança sabe que se chorar mais um pouco, ela vai conseguir. Você, pai e mãe, você está ensinando o seu filho a reagir desse jeito. Mas na hora que você deixa que ela chore 1 hora, 2 horas, 3 horas, e ela se joga no chão, e ela esperneia, e ela ameaça vomitar, faz de tudo, e não é atendida, de novo, rapidamente, ela abandona esse comportamento. Mas ninguém tem obrigação de passar por essa situação. Então, a criança dando escândalo no supermercado porque foi contrariada, que queria uma coisa que os pais não atenderam. Dando escândalo e gritaria na igreja, na casa de alguém. Aí não. Você permite o choro, mas saia com a criança. Não exponha as pessoas a essa situação. Aí não é justo. Verdade. Então, a criança começa a dar escândalo lá no supermercado, avise. Dependendo do tamanho da criança, olha, se você continuar, nós vamos ter que sair. É assim, sempre breve, direto, objetivo, não tem sermão, não faz sermão. A criança continua, imediatamente você sai, se precisar, volte para casa. Volte para casa. A coisa é de uma forma tal, Melissa, que, por exemplo, se a criança está chorando dentro de casa, ao seu lado, ao lado do pai e da mãe, a ponto dos pais não poderem conversar, a ponto dos pais não poderem receber uma visita em casa, porque a criança está ali do lado, berrando, gritando, monopolizando, eu digo sempre assim, isso está certo? Não, não está certo. Então, não. Filho, você pode chorar, mas nós não estamos conseguindo conversar pelo barulho do seu choro. Então, você chore no quarto,
vai para a sala, vai para o quintal. Especialmente se tem alguém nessa hora que diz, olha, fulano, pega, sai com ele, vai para a praça, vai para a calçada, vai dar um passeio. Vai Não, não quero distrair ir, a não. mente, né? Distrair a mente daquela criança, né? Aqui acontece muito isso no consultório. A criança chega aqui e ela quer... Aqui na minha frente tem uma área para a criança brincar, tem um tatame, tem uma louça, tem brinquedos. Mas a criança quer que os pais vão lá brincar com ela. E se não vai, começa a dar escândalo. Aí você pergunta assim, bom, tá certo os pais virem na consulta com o médico e não poder conversar, porque a criança que determina se eles conversam ou não, isso tá certo? Claro que não. E essa é uma norma que eu digo para você, queridos pais, é assim, o que lhe orienta para você dizer, você saber isso pode, isso não pode? O que você deixa, o que você não deixa? Bom senso. É você analisar cada situação e você pensar, isso está certo? Isso está direito? Tá, então tá bom, pode ser. Não, isso não tá. É não, é o que eu digo, cai a casa, mas é não. Então você não poder conversar com uma visita que está na sua casa porque o filho está ali do lado impedindo você conversar, isso não está certo. Então é não. Claro que tendo alguém que saia com a criança é mais fácil, é melhor, né? Mas aqui no consultório, quando tem um avô, tem um acompanhante, eu digo, olha, sai com a criança, vai lá para fora, vai brincar lá fora. Às vezes a criança não quer ir, não, precisa ir. E aí vai mesmo, sabe? Então, é esse limite que precisa ser colocado. E aí vocês vejam que há firmeza em tudo isso, mas há respeito, há amor. Não há humilhação, não há pancada, não há gritaria, não há chantagem, não há medo, não há obediência pelo medo. Firmeza amorosa, né? Mas, Sandro, conte aí, dê o seu exemplo, como é que foi essa criança aí? Olha, obrigado, viu? Obrigado. Essa questão de colocar limites é muito real na minha vida, porque eu sou um sequelado porque talvez a minha mãe não conseguiu colocar limites nessa pessoinha quando era criança. Porque eu estava em casa e eu andava de triciclo. Eu tinha aí meus 5 anos de idade. E daqui a pouco chega o pastor lá em casa, o pastor da igreja e tal. Uns dias antes, minha mãe tinha me pego desmontando uma perinha. Chamava-se naquela época perinha o interruptor de luz, que você aperta num cliquezinho e ele já desativa a luz. Hoje tem até aqueles abajures de você pisar com o próprio pé para desligar, aquele tipo de perinha ali. Só que era na parede, me lembro muito bem. Eu chegava ali, apertava, ia dormir, aquela coisa toda, né, criança. Eu desmontei aquilo ali um dia, olhei o que tinha dentro, chamei a mãe ralhou comigo, não, isso não pode, porque dá choque. E é uma historinha que eu conto até assim nas igrejas, porque tem muito a ver com os limites, né? Não pode, vai fazer mal para você, né? Não pode desobedecer a mãe, simples e ponto. E minha mãe falou, não faça isso, mas eu lembro que ela fez a parte dela, talvez não com tanta ênfase como deveria, não sei, enfim, não sou educador. Mas o fato é que nessa de pôr ou não limites, eu vi o pastor chegando, né? Meus pais ali o receberam, conversaram daqui para lá e contaram que eu estava tentando desmontar uma perinha e eu ouvi lá da varanda eles falando isso. Criança, lembrei, e também eu lembro do incentivo, vou mostrar para o pastor. Que coisa, né? Fui lá, desmontei a perinha, levei um choque. Não sei se dá para ver minha mão aqui, mas vou tentar mostrar. Ó. Bem aqui assim, ó, tem uma cicatriz enorme nessa minha mão direita. Sequelado mesmo. Sequelado mesmo. Tem a marca. Tá aí, essa é a história de pôr limites, senão tem consequências. Seu exemplo, Sandro, ele traz uma oportunidade de a gente começar o seguinte. É muito comum também, se por um lado existe essa falta de colocação de limites de maneira adequada, existe muito frequentemente colocação de limites inoportunos, inadequados, excessivos,
sem tolerar o que é criancice. Então, pais inseguros, que têm medo de tudo. Pra você ter uma ideia, toda a aquisição motora da criança, até o andar, e é para andar com coordenação, com destreza, toda essa aquisição começa no chão, a criança rolando. Vai viver no chão. Ela vai rolar, ela vai assumir a posição de rastejar, depois de engatear, se colocar de pé. O chão propicia isso. E você tem muitos pais que não põem a criança no chão, porque tem medo que vai bater cabeça. Então, isso precisa ter cuidado. À medida que a gente está falando de limites, de dizer não cair no excesso, não cair naquela coisa de ver risco onde não existe, que aí limita a criança, amedronta a criança, tira toda a capacidade de desenvolvimento, de ganho de autonomia da criança, de autoconfiança, que são sempre podados e confrontados com o perigo. Então, você também tem esse cuidado, esse bom senso. Por isso que eu disse, cada situação, você analisar com bom senso. Isso está correto? Se está... Por exemplo, uma criança chega aqui no consultório, eu vou querer que ela sente numa cadeira e fique lá sentadinha e ouvindo, quietinha. Não. Vai brincar, vai correr, vai no lugar, vai no outro. Mas quando faz um barulho excessivo, diz, olha, nós não estamos conseguindo conversar. Faça menos barulho, não faça barulho, enfim. Mas é importante isso, não cair nos limites excessivos. E que geralmente acontece isso, proíbe o que não era para proibir e permite o que não era para permitir. Uma coisa interessante é essa questão do tempo. Eu digo que os pais, Melissa, eles precisam do seu tempo pessoal. O pai com o seu tempo pessoal, a mãe, que são os tempos dos papéis que cada um exerce na vida. Você tem o tempo profissional, tem o tempo social, o tempo espiritual, o tempo para Deus, o tempo familiar, o tempo para o cônjuge, o tempo para o lazer. Então, você tem que atender todas essas áreas, que são as áreas que constituem você como ser humano. O que a gente vê muito, especialmente nas mães, é a mãe sem tempo pessoal. Porque eu digo que criança, sabe tiririca, aquela praga que dá em jardim, que invade o gramado, a tiririca, não consegue acabar com ela. Eu digo que criança é igual tiririca. Se você não põe limites, elas invadem tudo. Aí você vê a mulher sem espaço pessoal, é aquela mãe que diz, doutor, não tem sossego nem para ir no banheiro. É aquele casal que não tem espaço dentro da própria casa. É aquele casal que diz, doutor, depois que nasceu, nunca mais saímos nós dois sozinhos. E por aí vai. Então, aí junta os compromissos de trabalho, a correria da vida, com essa falta de tempo pessoal, a dificuldade de lidar com essa realidade comportamental da criança, insistente. Aí vem os adoecimentos da criança, você lidar com a doença, com a dificuldade. E aí, por tudo isso, a gente vê hoje, especialmente mães esgotadas, porque é uma jornada, não é jornada dupla, não, é quádrupla, é quíntupla. A jornada das mães hoje, com tantos compromissos, tantas obrigações, e que realmente esse ser mãe, se ela não está muito atenta e fortalecida para este papel, este caminho, ela tem dificuldade de realizar. E a não realizar, ela se frustra, ela se cobra, ela vive remorsos e sofre. Então, vejo que é uma coisa muito mais ampla essa situação que a gente está falando, limites, amor, educação da criança, envolve tudo isso, né? Todas essas situações. Porque criança, se você não põe limites,
elas ficam insuportáveis. Insuportáveis para os próprios pais, Melissa. Insuportáveis para a família. Aquela criança da família que chega na casa de um parente, um já olha assim para o outro e chega. Fulaninho chegou. Né? Então, é muito forte, é muito desgastante. Ou tipo assim, Não vale a pena você enfrentar. recolhe recolhe tudo que é perigoso aqui, tudo que quebra, porque a criança vai fazer um negócio aqui, né? Realmente é complicado isso. Agora, o ideal, eu gosto quando vem a mãe já traz a criança pequenininha, novinha, que você já orienta isso tudo, a mãe já desde o começo já coloca em prática todas essas coisas, mas nunca é tarde para mudar essa situação. Eu advirto para duas coisas. Primeiro, não se acomodar com essa situação que muitos estão vivendo, achando que o tempo vai corrigir. E doutor, tem uma idade básica, assim, você falou que é sempre tempo de mudar e tal, mas a criança, ela tem uma idade básica para a formação do caráter, para que ela aprenda esses limites, sinta-se amada, enfim, tem uma idade estipulada já? Olha, sabe, eu não gosto muito dessas linhas que dizem assim, até tal idade para, sabe, você vê mudanças de comportamento, vamos falar assim de uma maneira genérica, no adulto, até no idoso, por exemplo, na aceitação de Deus, na conversão. Então, nunca é tarde. Essas aquisições, essas mudanças, quando bem conduzidas, elas acontecem. Então, imagine você dizer, se não mudar até tal idade, não muda mais. Não, de jeito nenhum. Os pais já acabam desistindo mesmo daí. Agora, educar, mas doutor, a partir de que idade começar a educar? A partir de que idade ele já entende? Do dia que nasce. Do dia que nasce já começa a colocar os limites. Porque se existe um comportamento ditador, tirano, autoritário, prepotente, é do bebezinho. Qual é o comportamento? Vive o primeiro desconforto, que é a fome. O que ele faz? Berra, grita e quer ser atendido imediatamente. E é atendido. E a criança cresce assim, sabendo que no desconforto eu berro, grito e ganha, resolvo. Né? E tem aquela criança também que o pai coloca um melzinho na chupeta, já começa a ensinar ali com açúcar. Desculpa, eu pensei nesse item, aquela hora que eu falei de alimentação. Porque o limite também, né? Tem que colocar um limite na criança nos seus desejos lá na infância, lá no útero, né? Eu penso assim, porque depois você não pode mais isso. Poxa, mas ganhou lá quando era criancinha, açúcar na chupeta, mel na chupeta. Aí, né, Sandra, à medida que eu não sei colocar os limites de maneira adequada, eu invento, eu começo a exercitar práticas do que os outros falam, dos palpites, do que eu acho, dos achismos, das crendices, e começa a colocar em prática essas coisas que não são construtivas, verdadeiramente, e que vão viciar, vão criar dependência. Então, eu digo muito, não invente coisa que não vai ser para sempre. Não invente, se eu puser um paninho aqui no rostinho da criança, ela dorme. Aí nunca mais se liberta daquele paninho. Tem que ser aquele paninho, não pode nem lavar o paninho. Eu acho que tem uma pessoa afetada do paninho aqui. Eu escovava o dedo quando era criança e tinha um travesseirinho. Só que daí eu comecei a crescer e comecei a perceber que ninguém carregava aquilo, né? E ninguém ficava chupando o dedo, assim. E aí, numa excursão, eu lembro, tenho fotos em casa, eu andando com o paninho. E depois disso, eu, assim, por mim mesma, né? Deixei pra trás. Não sei que momento que entrou isso na minha vida, né? De ficar junto, que eu tinha que ficar... Era de cetim marronzinho, eu chamava de pretinho. O meu travesseirinho. E é assim, então, são hábitos que depois até a criança vai se envergonhar lá na frente, né? Não inventar essas coisas que depois
ficam difíceis de serem tiradas, são coisas que vão representar dependência, insegurança, não são construtivas, né? Uma área que escraviza muito, e aí cabe depois uma conversa específica sobre isso, é a área do aleitamento materno, né? A mãe que tem lá o seu filho, às vezes o primeiro filho, e que vai amamentar no peito, e que vive uma situação terrível dessa adaptação, do choro da criança, aquela criança que passa o dia inteiro no peito da mãe, a mãe já não aguenta mais, mas tudo por falta de conhecimento para lidar com isso. Se é uma condição que escraviza muito as mães, é um aleitamento materno mal conduzido. Olha, então, vamos combinar um podcast sobre esse assunto aí. Porque parece ser bem complexo, né? Sim, e é uma área muito nobre, porque aleitamento materno é um alicerce para a vida física e emocional, presente e futura, então vale realmente muita atenção. E os pais se perdem muito, a mãe se perde muito nisso aí, né? Vira uma escravidão insuportável. Então vale a pena aprender sobre isso. Mas o que eu vejo assim, de importante quando a gente fala dessa coisa de educar, de colocar limites, limites e amor como alicerce, né? É buscar o aprendizado. Não fique contente com a situação que você esteja vivendo, que esteja pesada. Agora, o que é que existe muito hoje? É à medida que a criança tem aquele comportamento que é consequência de uma situação que ela está vivendo, de novo, ela ser rotulada e ser colocada nas terapias e mais terapias, medicamentos, quando a razão principal, a causa básica não é atendida. Essa criança que está dizendo, socorro, eu estou aqui, eu preciso de vocês. E está ganhando o quê? Está ganhando terapia, rótulos. Uhum. Às vezes os pais estão gastando, né? Tanto, investindo tanto em tratamentos à parte. Com aquela sensação de que está resolvendo, achando que está fazendo melhor, não é? Infelizmente são linhas de tratamento que existem, né, Melissa? A linha que conduz para esse lado, que parece ser o melhor, parece ser ciência, muita intervenção, e na verdade, muitas vezes é inadequado, é supérfluo, e sem que a causa principal esteja sendo atendida, resolvida, né? Se existe esse caminho de terapias que tem seu espaço, não para tudo nem sempre, existe essa outra abordagem, que é poderosa, que é simples, que é eficiente, mas que não é disseminada porque, enfim, não é prevalente. Então, buscar esse aprendizado. E buscar ajuda, dividir. A fase de mãe de bebê, mãe de criança pequena, é uma fase difícil para a mulher. É muito difícil. Sozinha fica difícil. Então, às vezes o pai ajuda. Também, né? O pai também não ajuda muito em casa. É fundamental. Uhum. Diminuir os compromissos profissionais, estar ciente dos seus limites, né? Mas é muito frequente a pessoa diminuir, seja o pai, seja a mãe, a participação com os filhos, e não os compromissos profissionais, que muitas vezes até aumentam. Então, precisa cuidado, né, para não estar se desgastando demais em áreas que, na verdade, não são as mais essenciais, por mais que representem ganhos financeiros, né? Então, ter esse lado, simplificar a vida. Maravilhoso isso, doutor Belmiro, porque esse conhecimento que você está passando aí de forma generosa aqui nesse canal Juntos na Saúde, para as pessoas que estão assistindo, está sendo muito recompensador, porque você passa de algo que você passa também no seu consultório.
né, no seu atendimento clínico, você procura saber a origem do que está acontecendo, porque muitas delas, ou muitas coisas, podem ser resolvidas com simples conhecimento que você mesmo falou, né? Simples coisas para as pessoas, para os pais terem e praticarem em casa com seus filhos. E eu anotei aqui, né, no meu coração, a principal é o amor, e mostrar esse amor com limites. É verdade, Sandro. Eu fiquei e fico muito feliz com essa percepção de trazer essa mensagem, colocando limite e amor como alicerce da educação, porque é exatamente assim. É exatamente assim. Você tem famílias que são muito rigorosas nos limites, mas são deficientes na manifestação do amor. Não é que não amem, é que não manifestam, que não chega. Não expressam na forma prática, né? E você tem o outro lado, muito amor. Hoje, aliás, é bom frisar isso, hoje tem muito essa situação de pai e mãe que não quer frustrar filho, cria uns reizinhos da casa. Não, o rei da casa é o pai, rainha a mãe, não é filho não. Filho obedece. Mas são criados reizinhos que sabe, ali tratados, que não podem sofrer nenhuma frustração, uma necessidade de agradar de uma maneira exagerada, né? Inclusive, na verdade, aí cai no campo de atendimentos que verdadeiramente não preenchem, que não são manifestações de amor, mas que confundem, né? Essa coisa de deixar a criança fazer o que quer, achando que isso vai ser melhor para a criança. Um aspecto rico é assim, hoje, diante dessa sobrecarga de trabalho, somente da mãe, sabe qual é o perigo, Melissa, que existe nessa relação, nesse processo de educação, de relacionamento, pais, filhos? É de os pais se limitarem a tomar conta. Toma conta, não falta nada. É a comidinha, a roupinha, a escola, leva para lá, leva para cá, leva para o judô, leva para o balé, leva para a natação. Toma conta, não falta nada. Falta só a educação. A educação. Então, tomar conta não diz eu te amo. Tomar conta é obrigação. Verdade. A criança não vai se sentir mais amada porque você põe ela na natação, põe ela no futebol, põe ela no vôlei, põe ela no balé. Não, isso tudo é muito bom. De maneira adequada, no momento certo, é rico. Mas não confundam. Tomar conta não diz eu te amo. Mas tomar conta hoje ocupa muito do tempo, que já é pouco. Você pega a mãe correndo o dia inteiro, leva para lá, leva para cá, vai buscar, vai levar, tomar conta. Mas a criança está lá, mãe, olha para mim. Mas não tem tempo para a criança. Então, não confunda. Tome conta o melhor possível. Mas, às vezes, precisa até relaxar um pouquinho, não ser tão rigorosa e tão exigente. E ter mais tempo para esse relacionamento, né? Para o brincar. Eu fiz uma relação aqui, uma dessas minhas folhas de orientação aqui, Melissa. Eu fui lembrando as minhas brincadeiras de infância. Conta pra gente. Pois é. Eu só quero saber. Faz tempo, hein? As minhas brincadeiras de infância. E aí eu digo para os pais, olha, no verso, você vai relacionar as suas brincadeiras de infância, pai, aqui, e mãe, e você vai botar as suas brincadeiras de infância aqui. E resgatem isso com as crianças. Olha, é cada coisa que acontece quando os pais colocam isso em prática, porque cria essa proximidade, essa afinidade, essa intimidade, essa vivência afetiva, amorosa, porque é a entrega. Agora, você imagine você não fazer nada disso e põe lá um celular, um tablet na mão da criança, ela vai ficar o dia inteiro se você deixar naquilo ali. Exatamente. Está feliz?
E hiperestimulada, né? Até não conseguindo dormir de certa noite. Estimulada, mente acelerada, esgotada, até a criança acelerada, agitada, ansiosa, né? Então, essa listinha de brincadeira eu acho muito legal. Tô querendo saber, conta aí umas 2 brincadeiras para nós. Vai ter que falar agora. Que dê a listinha aí. Olha, da minha infância, infância vivida lá no interior de Pernambuco, depois eu localizo aqui, mas, por exemplo, falava o 31 liberdade a todos, então fica um contando até 31 e os outros iam se esconder. Aí depois Brinquei disso também. Ia achar. Não é tipo o pique-esconde de hoje? Quer dizer que hoje nem faz mais isso, né? Da minha época. Tinha o passar anel. Passar anel era engraçado. Ah, esse eu também brinquei de passar anel. Ia passando. Amarelinha. Amarelinha. Com giz. Bola de gude. Jogar bola de gude. Olha. Sandro era bom na bola de gude. Soltar pipa, desde aquela época. Tem isso, né? Mas, enfim, tem um monte. Eu fiz uma relação grande, né? E um pai outro dia, um pai ou uma mãe, eles referindo um comportamento muito problemático do filho, eles depois me disseram, doutor, a criança passava o dia inteiro com o celular. E nós começamos a fazer essas brincadeiras, mas ele nem olha mais para o celular, nem pede o celular mais. Perdeu a graça para ali quadradinho com a imagem. É porque junto com a brincadeira, né, vem aquele contato pessoal, olhar no olho, né? É muito melhor. Muito diferente. A grande questão para isso acontecer, você tem 2 coisas. É tempo, mas é questão de organização. Os pais se organizarem, como eu disse, não precisa ser o dia todo. Prioridades. Para ter este tempo para os filhos, claro, de preferência diariamente, mesmo que seja um tempo menor. No fim de semana vai ser um tempo maior, né? E a outra coisa, além do tempo, é estar disponível para fazer. É sentir-se feliz em fazer isso como pai e mãe, não como obrigação, porque aí não funciona, né? É você descobrir a beleza, a riqueza desse tipo de relacionamento com os filhos. Que é rico, é poderoso, também preenche muito o coração dos pais, muito, muito, muito. Doutor Belmiro, nós só temos a agradecer pela sua participação mais uma vez no nosso Juntos na Saúde, com esse tema todo especial e informando de forma prática como os pais podem educar com amor e com limites. Então, muito obrigada e nós contamos com você num próximo assunto, hein? Sim, claro. Melissa, eu que agradeço a você, ao Sandro, porque falar desses assuntos de saúde, assunto ainda mais da criança, com certeza. É muito rico, são tesouros para a nossa experiência de vida pessoal, profissional. E aos pais que estão nos vendo, a minha palavra é assim, é de dizer que há todo um caminho para ser percorrido, para ser trilhado nessa linha do educar o filho, que em princípio não é fácil, mas existem ações muito práticas, muitos objetivos, como nós procuramos mostrar, que darão significado, que poderão mudar substancialmente alguma vivência ruim que você esteja tendo. Então, não desanime, siga, põe em prática. Eu digo que os resultados são o que define se você está num caminho certo. Você colocar em prática essas orientações, você vê que os resultados confirmam para que você siga um caminho novo para essa conquista de uma condição de saúde e bem-estar, saúde física, emocional, espiritual, que você pode alcançar, deve alcançar e merece alcançar. E obrigado por essa oportunidade e parabéns por esse trabalho que vocês realizam de levar essas orientações e somente esse privilégio que eu participe com vocês, Melissa e Sandro. Um grande abraço. Um abraço, então. Obrigada, Sandro, também pela sua contribuição aqui com as perguntas. Obrigado, Melissa, pela oportunidade. E o nosso Juntos na Saúde fica por aqui, com um gostinho de quero mais. Esse assunto aí, ó,
falar sobre criança é tudo de bom e nós queremos que você aí do outro lado, que é pai, que é mãe, seja cada dia mais preparado para que você possa educar com muito amor e limites o seu filho. Que Deus te abençoe e guarde até o nosso próximo Juntos na Saúde.